começamos mais um Motivação, hoje com uma história de evolução, crescimento, profissionalismo. Bem-vindo, Douglas! Obrigado, Tamares. Obrigado pela oportunidade de a gente poder fazer explanação e conversar um pouquinho sobre os serviços de saúde. Isso, é saúde, né, gente? A gente precisa sempre ter a nossa saúde em dia. Mas antes, deixa eu agradecer a Blue Ideias, nosso patrocinador aqui com lembrancinhas, para você que quer ter também na sua loja, no seu negócio, envia para todo o Brasil. Maia Cortinas e Enxovais, inclusive a nossa cortina aqui do estúdio, ela faz para toda a região aqui de Blumenau. E Metal Clean Móveis e Equipamentos Hospitalares, que vende para todo o Brasil também. E vamos começar do início então, Douglas, que nem sempre foi naquela parte de gerenciamento, administração. Como é que começou a tua carreira? Bom, a carreira ela já iniciou antes mesmo da iniciativa, porque isso já vem de berço, né? Eu sempre digo isso e gosto de falar, né? Sim. Meu pai é bombeiro militar, também da área da saúde. Olha só. A mãe é auxiliar de enfermagem, trabalhou em casas de lar, casa de repouso, né? Então eu sempre tive essa simpatia pela área da saúde. Então, Cuidar desde do próximo. Servir, isso mesmo. A gente sempre teve, isso para nós era um mantra, né? Então em casa eu sempre via, obviamente, claro, adorava as conversas quando o pai, a mãe, a gente sentava para conversar, para discutir. E claro que a área da saúde, ela instiga muita curiosidade, né, Tamares? Né? Então, assim, da onde vem a doença, como trata a doença, os porquês, né? Nossa. Eu sempre digo que o mundo não é feito de respostas, o mundo é feito de perguntas, né? Então, a gente não tem a resposta para tudo, né? Mas a medicina, né, a evolução e serviços de saúde, o quanto vai evoluindo, quantos serviços novos vão aparecendo, isso instiga muita curiosidade, né? E, obviamente, né, eu sempre fui um apreciador dessa área, gostava muito dessas matérias, né? As ciências na época, então a gente sempre teve essa simpatia, né? É claro que por questões financeiras, obviamente, a gente nunca conseguiu na época sonhos, objetivos de, vou cursar medicina ou algo assim parecido. Não tinha condições financeiras, né, para tal demanda, situação. Mas a área da saúde, ela nunca saiu do meu radar. Ela sempre esteve no meu radar. Já iniciei lá como recepcionista na época, no hospital aqui de Blumenau. Olha! E dali a gente começou, né? Então, assim, meu primeiro currículo que eu entreguei e já consegui. Então, assim, eu acho que a vida tem esses propósitos mesmo, esses objetivos, né? Eles dão esses nortes para nós. Perseverar, e a gente né? Perseverar. Então, assim, obviamente, claro, eu jamais iria imaginar que eu iria galgar essa carreira, que eu iria ter esse crescimento. Mas para mim era muito forte. Para mim era muito forte, que eu precisava, assim, estudar, que eu precisava, assim, obter conhecimento. Claro que talvez a gente, né, não consegui cursar medicina, não tinha condições financeiras. Mas como evoluir? Como contribuir? O que fazer? E, obviamente, a gente sabe, né, dentro de um hospital, dentro de um ambiente hospitalar ou dentro dos serviços de saúde, tanto público quanto privado, Tamares, não tem só o médico lá dentro. Não. É uma equipe, então, né? É uma equipe multidisciplinar, é o que a gente fala, né? Então, assim, isso a gente acaba aprendendo quando a gente começa a vivenciar esse mundo, essa realidade. Sim. Né? Então, assim, não quero usar termos muito difíceis. Na prática, né? Na prática é isso mesmo. E é todo um conjunto. E eu falo conjunto mesmo porque a gente tem que reconhecer o trabalho da hotelaria, de quem está fazendo a limpeza e higienização, porque é muito importante. Certeza. A gente tem que reconhecer o trabalho da nutrição, nutricionistas, as copeiras que estão fazendo todo o trabalho lá na parte nutricional dos pacientes, porque isso é extremamente importante para quem está lá dentro do hospital, para sua melhora. A parte, obviamente, fisioterápica, enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, cada um tem a sua função, Tamares. E, obviamente, todo o quadro administrativo também. O quadro administrativo é extremamente importante. Então, a parte burocrática, né? Que ninguém quer fazer. Não. E eu sempre digo, Tamares, que o serviço de saúde, ele chegou num determinado patamar, num determinado momento, que não cabe mais amadorismo. Ou tu é profissional, tem experiência e conhece a área, porque senão tu não consegue, tu fica deslocado da área. Por que eu digo isso? Porque os serviços eles vão crescendo e vão tomando proporções muito rápidas. Novos serviços, novas demandas, novas situações, novas, né? Então, a gente tem que sempre estar se atualizando. Então, é algo que tu tem que estar em constante curso, estudando, e tu tem que sempre estar se atualizando para buscar esse conhecimento, porque senão tu fica para trás. E a área da saúde, ela é muito complexa. Não é simples você administrar, você gerenciar, você conhecer. Por que eu digo isso para você? Tanto na iniciativa privada, quanto no serviço público mesmo, do SUS, né? Então, assim, é uma gama de informações muito grande.
E claro, se perguntar, ninguém detém todo esse conhecimento, Não. ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. É a mesma coisa o advogado. Se Vive perguntar para um aprendendo. advogado se ele conhece todas as leis, Não. é humanamente impossível. É A gente muita esquece, legislação. Né? Isso mesmo. A gente esquece. A gente Muitas dá um talvez não branco. tá no nosso escopo diário, né, Tamares? Então, tem tudo isso. Isso é a mesma coisa na medicina. Por que se especializar, tornar especialista numa determinada área? Né, para ser um profissional daquela área. E assim por diante em todas as outras situações ou algo assim parecido. Isso é a mesma coisa na administração hospitalar. Sim. Né? Tu vai se tornar administrador. Quem administra um hospital privado é diferente de um hospital público. Cada um tem uma demanda, ou seja, faturar uma conta SUS é diferente de faturar uma conta convênio, particular. Sim. Então tem toda uma particularidade e uma gama de complexidade por trás de um gerenciamento hospitalar. E obviamente, Nossa, né, isso vai... imagino. É bastante complexo, assim, a gente se aprofundar nesse assunto, primeiro que é um assunto bem maçante, né, mas segundo, claro que é um assunto do qual tem muita, mas muita informação, tu pode ter certeza absoluta, Eu né? acredito, porque hoje todo mundo, né, os empreendedores que querem empreender, às vezes estão começando suas carreiras, tem que fazer a parte secretária, copeira, venda, recepcionar o cliente, entregar o produto ou o serviço. Então tem toda essa parte burocrática por trás também que tem que ser feita. Claro que E existe. quem faz? Aí imagina numa parte de saúde que tu cuida do próximo. Que não Servir. é só a tua vida, tu tá servindo alguém, você tem que cuidar, porque às vezes a vida de alguém pode estar em tuas mãos. E ela está. Muitas vezes, claro, questão preventiva, diagnóstica, mas o cuidado, o tratamento também. E ela está. Sim. Por isso que é importante fazer todo esse trabalho de melhoria contínua dentro das instituições. É uma cultura mesmo, né? Eu digo que Blumenau, Santa Catarina, ainda a gente está bem servido de hospitais, Estamos. de tratamentos, né? É claro que a gente sempre tem que buscar melhorar. Claro. Isso é fato. Nas instituições onde eu passei, graças a Deus, que para mim também foi um aprendizado, a gente sempre buscou acreditações, seja nacional, seja internacional. Para quê? Para chancelar a qualidade do atendimento daquela instituição. Ou seja, isso dá uma garantia de que o hospital está sim preocupado com a qualidade do atendimento e do serviço e de que ele está buscando uma melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Quando a gente vai para uma reunião, a gente não ficar falando só das dificuldades e dos problemas que a instituição tem. E sim, a gente vai falar da dificuldade do problema, mas já buscando uma solução do que a gente tem que fazer para melhorar. E claro que daí, dentro da administração, tem várias ferramentas que utiliza-se, né? Então, não vamos entrar nessas ferramentas. Né? É isso, né? Mas existe, elas têm e a gente tem que trabalhar. E elas foram feitas, foram criadas justamente para isso, para a gente trabalhar. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma ferida. Eu brinco assim, quando a gente vai... Tu tá com a ferida ali, ou seja, tu tá com o problema ali. Sim. Se tu ficar colocando o dedo na ferida, no machucado, como a gente diz, não vai, talvez até pode cicatrizar, mas vai demorar muito mais a cicatrização e vai doer, vai ser doloroso. Agora, se tu viu que tem ali o machucado, né, que tem ali, né, tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar em cima do tratamento, do cuidado daquilo, não vai ficar tocando só no problema. Com certeza absoluta ele vai sarar, vai curar muito mais rápido e tu já vais ter depois um case, tu já vais ter de algo de como a gente vai tratar, de como a gente vai cuidar. Isso eu falo de uma maneira muito macro, porque dentro de um hospital são várias as situações, são várias as demandas. Vários setores. Vários setores, várias as dificuldades, várias as problemáticas que a gente chama, né? Então a gente brinca, chama de problemas, mas são dificuldades que a gente, do qual tem que trabalhar e trazer essa melhoria contínua ali. Então isso é interessante, essas acreditações, porque daí chancelam a qualidade dos serviços de saúde das nossas instituições, Tamares. Que bacana. E tu começou então como recepcionista. Isso numa mesmo. das instituições. E como é que foi teu crescimento ali? Tu viu algo que tu poderia mais e foi buscar um conhecimento, estudou? Qual foi a área que tu foi estudar ou buscou esse conhecimento? Isso mesmo. Então, assim, começando na área de atendimento ao cliente, foi algo do qual eu sempre simpatizei. Sim. Então, né, relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente. Então, eu iniciei sim como recepcionista, estava lá na época, fazia identificação, fazia internação, fazia o atendimento, o acolhimento. Isso do qual eu me orgulho. Por quê? Porque ali eu vi que a gente tinha um caminho, do qual, claro, primeiramente, né,
de poder servir, atender, já realizado profissionalmente, até para entender um pouco como era esse mundo. Porque dentro de casa eram duas situações, Sim, né? Pai e mãe, né? mãe. Era uma situação, mas tu viver a realidade é outra. E ali eu ganhei paixão por essa área dos serviços de saúde. Obviamente, claro, volto a te dizer, né? Então a gente sempre teve que buscar um norte do que eu posso contribuir, aonde eu posso contribuir, o que o Douglas vai poder fazer para estar junto. Isso, que encaixe. Então, obviamente, eu fiz vários cursos, tá? Desde atendimento ao cliente, relacionados ao relacionamento ao cliente. A minha primeira formação, a minha primeira graduação, ela é em Direito. Já vou explicar por quê. Olha. Já explico. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer Direito, né? E Psicologia. Olha, se não tiver... Eu digo Direito e Psicologia. Isso mesmo. Se não for o Direito, Tamares, mas que ele tenha, talvez... Isso é algo que eu sempre comento também, tá? Talvez ali no segundo grau, nas graduações, talvez algumas cadeiras. Talvez o consumidor, o trabalhista, algumas chave. Porque realmente é importante para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, tá? Eu sempre digo que o Direito, para mim, ele veio para agregar, abrir um leque fantástico, né? Então, assim, do qual eu cursei ali, para mim, foi um divisor de águas, e obviamente eu já estava, né, Tamares, né? Naquele momento eu já tinha galgado um pouquinho de crescimento dentro da instituição, então a gente já estava mais na parte ali de contratos, de atendimento, de internações, né, que mexia muito com essa parte burocrática, e foi ali que me instigou, e eu vi essa oportunidade, eu digo, caramba, tem a equipe que faz toda a parte de atendimento, a equipe assistencial que a gente fala. E precisa da administração, precisa de alguém que cuida dessa área, precisa de alguém que tem essa expertise. E a gente já era acionado, eu gostava muito, eu sempre tive muita curiosidade em aprender, então sempre... Tô com 37 anos, nunca deixei de estudar, agora desse um ano para cá que eu me abdiquei um pouco, né, por algumas questões... e não estou, mas já estou sentindo falta, então sempre estudando, sempre me aperfeiçoando, sempre buscando conhecimento, e ali foi onde me instigou, eu digo, eu preciso me aperfeiçoar nessa área. E claro, né, a parte do direito, ela abre um leque muito grande, quando a gente fala de serviços de saúde, que a gente vai ver, né, os modelos de fora, né, tanto europeus, né, então a gente vê que a gente ainda tem uma constante evolução e a gente tem algo para galgar e para trabalhar, e do quanto também está evoluindo nossos serviços de saúde aqui no Brasil. Tá, porque começa a entender todos os direitos e deveres também na parte de saúde, né? Claro, e tem muito. E eu vou dizer para você que ainda até o nosso próprio judiciário não estava preparado. É mesmo? Não, porque eles, se você for analisar, Tamares, volta a nossa conversa antes. Cada um é especialista na sua área. Sim. E o judiciário, olha, alguém do judiciário que conhece ou entende de saúde? Se tem, são pouquíssimos. Não tem. Então, por isso que existem as perícias, né? Para que eles ganhem ali tenham um parecer, para que a decisão deles seja a mais assertiva possível. Mas o judiciário também não está preparado tanto para essa área. Tanto quanto as outras também, né? Claro que eu estou puxando para a área da saúde, né? Mas tem várias outras, né? Que também. Então, isso também já me instigou na época. Mas daí, o que nós temos que fazer? Nós, enquanto serviços, gestores, profissionais da área da saúde, né? A gente tem que se respaldar. Então, assim, dentro do próprio jurídico, a gente tem que ter a nossa prevenção também. Então, eu sempre tive esse modelo, essa comparação. A área da saúde é prevenção. E a área do jurídica também a gente poderia trabalhar com prevenção. A questão das orientações, as amarrações em contrato, tudo isso a gente tentava fazer. Ou seja, para minimizar, para que não tivesse impacto jurídico, para que não tivesse nenhum tipo de problemática futura. Ou seja, a gente trabalha nessa prevenção para que daí lá na frente não ocorra alguma dificuldade ou alguma problemática. E eu vi esse caminho. Então, o direito para mim abriu esse norte, essa porta. E foi onde, obviamente, a gente consegue olhar para frente. E deixa eu te perguntar, dentro de uma pergunta assim, motivacional, o que te motivou a ter uma ação? Uma palavrinha assim, algo que tu viu, não, é isso aí que eu preciso fazer. Porque tu tava lá, por exemplo, tava na recepção, ou já tava num outro cargo. Tá, é isso. Tu diz pro crescimento profissional ou para a área da saúde? Só para eu entender. Ambos. Porque assim, pro crescimento profissional, obviamente, foi o meu desejo de conhecimento, de crescer e de aprender. Sim. Isso eu sempre tive. Como eu te disse antes no começo. Como eu consigo tratar isso? Da onde vem a doença? O que a gente pode fazer para resolver? Isso sempre me instigou a buscar sempre conhecimento e galgar. Dá para dizer que tu é uma pessoa curiosa. Bastante.
bastante. Isso de certeza absoluta. E claro que a área da saúde foi o servir, o acolher, né? Porque isso já vem de berço daí, né? Eu sempre digo. Porque eu também tentei buscar depois algumas viu teu respostas. pai e tua mãe, né? Na área de cuidados. E teu pai do socorro, a Também. tua mãe do lazer, vamos supor, né? Que ela era cuidadora, né? Isso, Do auxiliar zelar. enfermagem, tudo isso. Então, assim, isso chamou muito a atenção do quanto a gente estava carente e precisa melhorar o serviço de saúde e a gente trabalhar e conversar. Porque tu acha que eu não questionava pro meu pai dos acidentes que ele tinha atendido? Imagina, né? Obviamente. É claro que Como é que foi? com muita ética, ele não me contava Sim, tudo. detalhes, Ele não me instigava, né? Então, ele não entrava em detalhes. Mas ele falava por cima e a palavra que você utilizou, e eu não tenho vergonha de falar, sim, eu era muito curioso. Oi, pai, como é que foi o teu plantão? Na época eu ficava 24 horas trabalhando, trabalhava um dia inteiro. E daí, no outro dia, eu quero ver, quero perguntar como é que foi. Mas ele já estava cansado, queria descansar. E eu curioso, querendo saber como é que tinha sido o plantão dele, o que tinha acontecido. Né? Então, assim, isso foi instigando curiosidade. E, obviamente, o acolher e o servir. E ali, o divisor de águas foi, a gente, né, claro, estudei, fiz ali o direito, e depois abri um norte muito grande. Daí as minhas especializações, os meus cursos foram tudo voltados para a área da saúde, né? O meu MBA foi também pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, foi em administração de clínicas e hospitais com ênfase na área da saúde, ou seja, foi a primeira turma que a gente teve aqui em Santa Catarina. Então os professores eram isso. Então assim, foi ali onde foi um divisor, onde a gente discutia com gestores aqui da região, médicos querendo se especializar e assumir sim essa ponta de gestão, né? Porque a gente vê que muitos médicos não assumem, né? Eles estão lá na linha de frente para cuidar, né? Né? Mas muitos não estão assumindo a gestão, não assumem essa parte administrativa. E eu, né, tive a oportunidade de sentar ali com eles em sala de aula, discutir, conversar e fazer essa troca de conhecimentos. E ali foi onde a gente deslanchou. A gente teve a oportunidade para trabalhar por 2 grandes hospitais em Blumenau. A gente agora estava... Quanto tempo tu ficou nesses hospitais? 17 anos e meio com mais 2 anos e meio. Nossa. Foi... Tempo, né? 20 anos, isso, quase um pouquinho mais de 20 anos que eu fiquei nessa área. E agora, daí eu tive a oportunidade, né? Blumenau tinha um dos 17 gerentes regionais do estado. Então, eu estava como gerente regional para fazer o serviço de habilitação de, né? A função do estado, a saúde, ela é tripartite, né? Sim. Tem o município, o estado e a União. Então, assim, a gente pode explicar, vai um tempinho, mas só para vocês entenderem quando eles falam que a saúde ela é tripartite. Isso mesmo, porque tem a contribuição, volto a dizer, de cima para baixo, União, estados e municípios. Cada um tem a sua responsabilidade. E está muito claro isso. Mas, a partir do momento que a gente assume a função do Estado, a gente está representando ali o Estado na gerência do Estado. O Estado, ele gerencia fila cirúrgica. Então, qual que era a função nossa? O que o gerente tinha que fazer? Habilitar serviços, fazer a parte de contratualização. Então, buscar profissionais que queriam trabalhar com o SUS, com os serviços do SUS, ou seja, fazer cirurgias. Então, teve vários cases, né? A gente conseguiu avançar muito na parte cardiológica, a gente conseguiu avançar muito na parte ortopédica. Na parte ortopédica, porque daí eram 17 gerentes regionais, a nossa gerência abrangia 14 municípios. Os nossos 14 municípios, a gente tinha somente um hospital habilitado para ortopedia de alta complexidade. E a fila não tinha vazão, Tamares. Então, assim, as missões... E também é difícil trabalhar com a tabela SUS. A tabela SUS, ela está defasada, não tem reajuste. Então, assim, era um desafio bastante grande. Convencer, fazer com que os profissionais... fossem fazer. Quiser isso, para fazer o atendimento. E Dá a gente pra conseguiu dizer avançar. que essa é uma das dificuldades que tu encontrou no caminho. Com certeza absoluta. O SUS é fantástico. Né? Posso dizer de carteirinha que ele funciona, assim, tem muita coisa para melhorar. Tem coisa que é mais rápido que de um plano de saúde. Pois é. Isso mesmo. A própria legislação ampara, né? A parte de oncologia, 60 dias. Então tem muito isso. E a gente sabe que também tem muitas dificuldades. E a gente sabe também que tem os profissionais, né? A questão da remuneração. Porque, né, tu vai se formar, obviamente, tu vai buscar um ganho, tu vai buscar. Então isso também é uma dificuldade. A gente conseguiu, na época, habilitar daí 6 serviços de ortopedia. Então, serviços que estavam durando 4, 6 anos, a gente conseguiu reduzir o tempo de espera. Claro que não todas as especialidades ortopédicas, né? Tinha algumas que tinham dificuldades, até por questão de falta de profissional. Isso eu posso dizer para você. Foi a maior dificuldade nesse teu trajeto de... Isso, enquanto gerente, foi uma das maiores dificuldades.
né? Fazer com que eles entendessem a importância de que sim, né? Demanda versus oferta. Sim. Então esse avanço a gente fez e claro, né? É todo um trabalho de construção, todo um trabalho de entendimento dessa área. É claro que estar esse tempo todo que eu mencionei para você na área da saúde me ajudou, porque a gente acaba tendo uma relação bastante grande, né? Com clínicas, com médicos, isso acabou facilitando um pouco, né? E o ganho que a gente teve, né? É muito, mas muito gratificante, Tamares. Eu estava aguardando 4 anos a minha cirurgia. Obrigado. Né? Então, assim, tu receber... A gente não trabalha para isso, tu sabes disso, né? Não. A gente não espera isso porque a gente tem que arregaçar as mangas, fazer, trabalhar e fazer acontecer e deixar o nosso legado e fazer o nosso melhor. Somos só Agora, quando vem aqui. esse reconhecimento, isso dá um acalento no coração, dá um... Tô no caminho certo. Tô no caminho certo, eu fiz o dever de casa. Isso é fantástico, assim, sabe? É muito gratificante, né? Por isso que eu sempre digo, serviço de saúde, quando a gente trabalha, quer arregaçar as mangas e quer fazer acontecer, tem como. Sim. É difícil, é um caminho árduo, não é fácil, mas se quiser fazer, a gente consegue. Se quiser, com gestão eficiente, com pessoas competentes, a gente consegue ter um avanço bastante grande. E digo mais, tem algumas curiosidades referentes ao SUS também, Tamares. Tem. Quais seriam? As pessoas, nunca utilizei o SUS, eu não uso o SUS. Isso é mentira, Tamares. Todos nós, uma vez na vida, Já utilizamos usamos. o SUS. Seja com uma vacina. Perfeito. Seja uma vacina. Quando a gente nasce, a gente já recebe a BCG. Então, assim, nasceu, tu já tens esse primeiro contato com o serviço, com o SUS. Por mais que a gente não utilize no decorrer da vida, é particular, ou tem plano algum convênio, plano de saúde, né? Então, assim, obviamente não estar mais utilizando. Mas se tu é empreendedor, tu abriu um comércio, uma mercearia, ou uma farmácia, ou algo assim parecido, a vigilância sanitária é totalmente ligada ao SUS. Então a gente não tem como. Para receber aquele alvará, vai ter uma visita da vigilância sanitária. E é o SUS envolvido. Olha o que só, a gente teve agora, recentemente, essa questão da dengue, é a vigilância epidemiológica. Sim. É o SUS atuando novamente. A questão das vacinas, como a gente bem mencionou, é a atuação do SUS. Então, assim, o SUS hoje, ele está, como preconiza a Constituição, né, para todos, e a gente não está a escape dele. Então não tem. Se a gente nasceu, se a gente vive, se a gente está aqui hoje, a gente está utilizando os serviços de saúde do SUS. Teve uma vez que eu escutei a frase de um cliente. Ele falou assim, eu uso o plano de saúde o maior que existe. Eu perguntei, qual que é? SUS. Com certeza. Assim, é o maior plano que existe. O que eu posso falar de carteirinha é que a gente conversa com várias pessoas, né, e desde, né, que né, conhecem outras realidades fora, e os elogios que vêm, e a gente, enquanto estudante dessa área, a gente vê o quanto o SUS está à frente de muitos lugares, Tamares. Então, assim, hoje a gente tem um serviço, um sistema único, volto a dizer, eu trabalho nessa área, eu sei as dificuldades, eu sei o que precisa avançar, eu sei o que precisa melhorar, né? Mas a gente tem um serviço hoje que ele funciona assim, o SUS é fantástico e a gente está diferente, a gente está à frente de muitos, mas muitos países, tu pode ter certeza absoluta, tá? Olha, é bom saber então, disso. assim, é legal, né? Até a gente fazer essa explanação para que as pessoas entendam e conheçam. É bom, né? Saber que tem pessoas que têm condições de pagar particular, pessoas que têm condições de ter os seus planos de saúde, né? Isso, até porque imagina se todos migrarem para o SUS. Nossa. Né? Então, assim, daí a fila aumenta. Isso é um equilíbrio, né? A gente sempre conversa sobre isso. Isso quando a gente está em debates, seminários ou, né, em sala de aula, é algo que a gente sempre discute isso. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Né? E, obviamente, é bom. Se a pessoa tem condições por que não? Mas o SUS sempre está ali. Se essa pessoa precisar, o SUS está ali para atender. Então... às vezes eu fico pensando assim, eu tenho plano de saúde, mas muitas vezes o SUS ele é visto assim, fui para a fila do SUS. Mas tem plano de saúde que também não vai de uma hora para outra algum procedimento, eles analisam. Eu vejo, por exemplo, do meu filho, teve uma cirurgia que ele era para fazer que o pediatra pediu, e ele foi pro plano, e o plano, como é que é o comitê lá? A auditoria, né? Passa por uma auditoria. A auditoria negou pedindo uma ultrassom. Porque um exame complementar que comprovasse. E como ele é pequeno, tem 9 anos, a gente perguntou pro médico, tem uma urgência essa... Não. Então, pra que eu vou fazer? Entendi. Se ele é tão pequeno.
Então, tudo também tem uma fila. Certo. Não é só aquela famosa frase que se fala do SUS. Ah, vou para a fila do SUS. Tem fila também do plano de saúde? Com certeza absoluta. Tem uma auditoria por trás. Tem uma auditoria, tem as agências reguladoras, a ANS, né? Então lá existe todo o rol, né? Do que cientificamente é comprovado e sim, daí, desculpa, que as operadoras que a gente chama, né, elas têm que sim tá atendendo esse rol, né? Então, por que eu digo isso? Porque tem determinadas questões experimentais que ainda não foram reguladas, que ainda não foram... E daí as instituições, as operadoras, elas não são obrigadas a estar contemplando dentro do rol, né, que a gente chama. E daí, obviamente, por isso que passa por essa auditoria, né? Ah, não, é uma cirurgia já consolidada, é uma medicação já consolidada, ok, né? Então, para eles, muitas vezes, tendo um exame complementar que comprove, eles vão lá, autorizam, tá tudo certo. Sim. Caso contrário, alguma questão experimental, ainda não está regulado pela ANS, eles não têm essa obrigatoriedade, eles estão amparados, né? Sim. Então, daí eles acabam se valendo disso, e obviamente, né? Até por uma questão também administrativa financeira, a gente sabe, né? Que eles têm que trabalhar e ter solvência, né? Sim. Então, por isso que eu digo assim, como... É um negócio, né? São negócios, isso mesmo, né? Serviços de saúde. Por mais, a gente não vende e a gente não compra saúde, tá, Tamares? Não, tu não compra saúde, a gente compra serviços de saúde, daí a gente consegue contratualizar. Eu vou comprar um serviço, vou comprar um exame, vou adquirir um exame, daí eu consigo fazer uma compra, o que eu quero dizer é um pagamento, né? Isso, usei um termo mais... Paga por aquilo. Tu tá pagando por aquilo, agora tu não tá pagando saúde, não, desculpa. Obviamente, né, tem gente que busca as prevenções, que daí é uma questão nutricional, exercício, esporte, daí sim, daí ela tá investindo em outro. Tem aquele que vai investir no diagnóstico, tem aquele que vai investir no tratamento. E aí, por isso que eu gosto de dizer, né, não é saúde, sim serviços de saúde. Eu sempre gosto de frisar isso, porque existe uma diferença. A gente não está indo ali no hospital, vim comprar saúde, não. Hoje não existe isso. Porque ninguém quer ir pro hospital, né? Começa por aí, né? Mas o nosso programa está chegando ao fim, temos mais um minutinho. E queria te perguntar, qual a palavra de motivação que tu deixa para quem está nos assistindo em casa? Como uma trajetória de vida, como uma pessoa que serve a comunidade também, né? Desde dentro do hospital ou fora dele também, dentro da tua casa, porque começou lá com os teus pais. Claro. Deixa uma mensagem pro pessoal. A mensagem que eu deixo é nunca desistir dos sonhos. Se você tem um sonho, um propósito, um objetivo, vá atrás, busque, corra atrás. Você vai alcançar, porque a nossa vida, Tamares, ela é movida por sonhos, propósitos e objetivos. Sem isso, não há razão. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar essa motivação interna na gente e buscar atrás. E obviamente, família, a gente tem que ter muito forte conosco, eu acho que é um dos pilares extremamente importante. E nós, acreditar em nós mesmos, buscar sim conhecimento, buscar sim o que a gente almeja, o que a gente quer. E obviamente, não deixar jamais, não desistir dos nossos sonhos. E não esquecer também o que preconiza a nossa bandeira nacional, né, Tamares? Ordem e progresso para todos nós. Esse é um mantra que eu utilizo muito forte para mim. Muito obrigada, Douglas, pela tua participação. E obrigada a você que estava em casa assistindo Motivação. Espero que tenha te motivado numa carreira profissional brilhante.